A paz do Senhor, povo lindo! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando direitinho, ficando em casa, lavando sempre as mãozinhas, tomando banho, se higienizando, porque a situação não está fácil, tá bom? Mas a Bíblia nos fala que posso todas as coisas em Deus e que Ele nos protege, acampa seus anjos, como fala em Efésios 6, que Ele é o nosso protetor, é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Amém? Vamos começar mais uma aula do nosso discipulado infanto-juvenil. Amém? E para começar a nossa aula, sempre começamos com Mora. oração. Muito bem. Durante essa aula vamos falar muito essa palavra, tá? Oração. Minhas mãozinhas assim bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. Papai do céu, obrigada por tudo, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor amado, por esse dia que tu nos concedestes. Obrigada, Pai, por tua maravilhosa graça em nossas vidas, pelo teu imenso amor, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nossas vidas, por cada um de nós, por cada um, Senhor Jesus, que vai assistir essa videoaula. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós mais e mais. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia maravilhoso que tu preparaste, Senhor Jesus, para todos nós. Obrigado, Pai, pelo sol, pela proteção, Senhor Jesus, diária que tu tem cuidado, Senhor Jesus, do teu povo. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continua, Senhor, na direção dessa aula, Pai amado, e que teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nesta aula, agir nesse vídeo, agir em nosso meio, porque aqui, Senhor Jesus, é uma casa de cristãos, uma casa de oração, onde tu, Pai, és o Rei Supremo. Muito obrigado, Senhor. Desde já me coloco como serva em tuas mãos para ser usada da maneira que tu quiseres, Pai amado. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. E vamos começar já dizendo o título da nossa aula. O título da nossa aula de hoje é Conversar com Deus através da oração. Falei que vocês iam escutar bastante essa palavra hoje? Pois é, conversar, título da nossa aula, Conversar com Deus através da oração. E o nosso versículo está aqui. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que nos diz assim: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha que lindo o que o nosso Deus fala para a gente, que os olhos dele estão atentos para nos ver sempre, para nos ver sempre que precisarmos, sempre que nós estivermos dispostos a falar com Jesus, falar com Deus. Ele vai estar com os olhinhos dele atento e os seus ouvidos também para nos escutar. Vamos lá repetir o título e logo após vamos repetir o versículo onde está escrito, o versículo e onde está escrito novamente, tá bom? Título da nossa aula: Conversar com Deus através da oração. É o título da nossa aula. É a segunda aula da unidade 2. Nós já estamos na unidade 2, certo? Essa é a nossa segunda aula da unidade 2. Conversar com Deus através da oração. E o nosso versículo está em 1 Pedro 3,12, que fala: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações.
Amém. Olha que legal, que interessante. Então, Mamá me lembrou, Mariane me lembrou de um corinho que fala sobre isso, que fala sobre uma coisa que vimos na aula passada e fala sobre o que vamos estudar na aula de hoje, tá bom? Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Agora, preste atenção agora, hein? Quem não lê e não faz a oração, não faz a oração, não faz a oração. Quem não lê e não faz a oração, diminuirá. Diminuirá, diminuirá. Quem não lê e não faz a oração, diminuirá. E aí, meus alunos do discipulado, o que vocês querem? Crescer ou diminuir? Eu quero crescer. Crescer, crescer, não em tamanho, porque Elaine não cresce mais, mas crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E nós fazemos isso, como vimos na aula passada e vamos ver na aula de hoje, lendo a palavra de Deus e falando com Ele, conversando com Ele através da oração. Olha que maravilha! Agora chegou o momento mais legal que eu acho, é o momento da história! Muito bem, Mariane. O momento da história. E a história sempre começa com uma pergunta. E a pergunta de hoje é: vocês já se imaginaram morando num belo palácio? Olha só. Além de morar no palácio, se você fosse amigo do rei, a história de hoje nos fala de uma pessoa que se tornou importante numa cidade chamada Babilônia. Não esqueçam desse nome, Babilônia. Muito importante, tá? Então, você já se imaginou, mamá, morando num palácio? Uhum. Já? Já. Ai, que legal. Mas você se imaginou, olha, ser amiguinho, amigo do rei daquele palácio? Não. Pois é. A história de hoje vai contar sobre uma pessoa que morou no palácio e que era amigo do rei. Quando o rei Dário começou a reinar, lá na Babilônia, não esquece esse nome, hein? Babilônia. O rei Dário escolheu 120, quantos, Mariane? 120. 120 presidentes, certo? E para ajudá-lo, né? Porque a Babilônia era muito grande. E um rei não podia dar conta de administrar todo o reino da Babilônia. E ele escolheu os 120 presidentes para ajudá-lo a administrar. E sobre estes presidentes, ele constituiu 3 príncipes. E estes 3 príncipes eram muito ligados ao rei. Tinham uma ligação com o rei muito íntima, muito íntima, assim como Mariane, a minha filha, tem comigo. O rei tinha com esses 3 príncipes também. Um destes príncipes tinha um nome que todo mundo já conhece, vocês já escutaram demais, mas é sempre bom falar e contar histórias sobre a vida dele. Aí é maravilhoso, eu amo as histórias dele. Um desses príncipes era Daniel. Daniel era um israelita que chegou na Babilônia muito jovem. E logo quando chegou, ele se destacou por ser um jovem diferente, um jovem que temia e servia fielmente ao nosso Deus. Ele foi levado à Babilônia
E lá ele teve que estudar, teve que estudar toda a ciência para se tornar-se um conselheiro real. Porque não podia somente ser diferente, ser um rapaz tranquilo, ser servo do Deus vivo. Para nós servirmos ao Senhor, temos que ter experiências e também precisamos estudar. Vimos na nossa outra aula que precisávamos estudar a Bíblia, conhecer Deus melhor estudando a Bíblia. Pois é, e hoje voltamos um pouco falando sobre isso, que devemos estudar. Mas Daniel estudava sobre as ciências, muitas coisas. Ele era um rapaz muito diferente e inteligente. E por esse motivo, ele tinha que estudar para se tornar não apenas só um príncipe, mas o rei queria ele como seu conselheiro real. Pois é, os príncipes e os presidentes sentiram raiva e muita inveja de Daniel. Pois é, será que às vezes. Eita, olha a pergunta, mamãe. Os príncipes e os presidentes, quando viram que o rei Dário tinha uma coisa assim diferente com Daniel, eles ficaram com inveja, ficaram com muita raiva. Será que a gente, vamos botar a cabeça para funcionar, pensar, será que a gente não sente isso? E aí, mamãe, pela cara dela, ela já sentiu. Eu sei, ela é minha filha. Quando nós sentimos raiva e inveja de alguma coisa, isso é pecado. A Bíblia nos diz que o pecado, primeiro, eu sempre falo, pecado é tudo que eu penso, falo e eu faço que desagrada ao nosso Deus. Tudo isso é pecado, viu? Então, sentir raiva é pecado. Porque quando sentimos raiva, nós imaginamos várias coisas ruins para fazer com a pessoa que a gente sente raiva dela, não é? Quando a gente sente inveja, o nosso amiguinho, a amiga da escola, ganhou um presente que você queria mesmo ganhar. Quando você olha com aquela cara e diz, quem era para ter ganho esse presente era eu. Isso é inveja. Mas se você fica e diz assim, que bom que você ganhou o presente, nós agora vamos poder brincar juntas. Então, isso não é inveja. Mas quando você deseja aquele presente e fica com raiva porque não ganhou, e ainda diz assim que era para você ter ganho, isso é inveja, isso é pecado. E pecado nos deixa distantes de Deus, pois é, ele nos separa. Mas Deus, ele nos ama de uma forma que nem consegue falar na sua própria palavra. Em João 3,16 fala que é de uma tal maneira, é de uma maneira que ele não conseguiu nem falar como era e botou esse nome tal, porque ele não conseguiu medir, mensurar o amor dele para conosco. E ele nos ama muito, e por essa razão, ele enviou o seu filho, Jesus, para morrer, mas não para ficar morto, ressuscitar e um dia vir pegar a sua igreja. Olha que maravilha. Então, aqueles homens procuraram sempre ficar de olho. Daniel ia para qualquer canto, fazia qualquer coisa e eles ficavam de olho, procurando uma coisa para denunciá-lo ao rei. Mas eles não encontraram, porque Daniel era um rapaz que não fazia nada de errado. Ele é um rapaz justo, temente a Deus, servia ao rei Dário fielmente, aconselhava ele. E Daniel vivia uma vida reta diante de Deus e do rei, né? Porque nós temos o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então ele faz as leis e nós temos que seguir, porque ele é o nosso presidente. Da mesma forma, era Daniel com o rei Dário. O rei fazia as leis da época e todo mundo tinha que acatar as leis, desde que não ferisse
a nossa adoração e a nossa adoração e a nossa condição de servo de Deus, né? Eles começaram a observar e perceberam que Daniel, ele fazia o quê? Ele pegava a janela, abria a janela da sua casa, durante todo o dia, a janela ficava sempre abertinha lá, e 3 vezes, pelo menos 3 vezes ao dia, Daniel falava com Deus. Deus. Ele falava com Deus de manhã, tarde e à noite. Pelo menos 3 vezes, porque eu acredito que como Daniel era um servo muito temente, ele falava outras vezes. Sempre que ele tinha algumas dúvidas, algumas coisas, ele falava com o nosso Deus. Pois é. E é assim que Deus quer, viu? Que você, nós, façamos. Que sempre, pelo menos 3 vezes, quando nós levantarmos, conversamos com Deus. E aí, mamá, você conversa com Deus? Quando se levanta? Não, ela não conversa com Deus, tá, gente? Eu converso, pelo menos eu digo bom dia, Jesus, porque Deus nos dá um novo dia. Então, Ele é digno de pelo menos um bom dia, mamá. Quando vocês abrirem os olhos de vocês, a primeira coisa que vocês dizem: bom dia, Jesus. Eu te amo, eu te adoro, obrigada por mais um dia. Dessa forma, você já conversou com Deus. Pela tarde, pode ser depois do almoço, pode ser antes do almoço, quando você vai almoçar, agradecendo a comida, você fala com Deus. Quando agradece, não é, mamãe? Mamãe já fez isso. Então, a gente deve conversar pelo menos 3 vezes com o nosso Deus. E é assim que Deus quer. Que nós façamos isso. E pode ser em qualquer lugar. Pode ser deitado na cama. Pode ser dentro do banheiro. E é lá dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Deus está em todos os lugares. Mariana chega a Rio agora. Deus está em todos os lugares. E nós podemos conversar e temos a liberdade de conversar com Ele em todos os momentos, em todos os lugares. Seja na escola, na hora do intervalo, do recreio. Você está ali, de repente, lanchando sozinha, e você lembra de agradecer a Deus por aquele lanche que você está comendo. Senhor, obrigado por esse lanche. Você conversou com Deus. No momento de uma brincadeira, numa conversa com um amigo seu, se o amigo seu está triste, você diz: posso orar por você? Vamos orar. Você se oferece para ajudar em oração aquele seu amigo ou sua amiga. E é assim que Deus quer. Então, aqueles príncipes planejaram, olha que malvadeza, como eles pecaram. Pecaram sentindo raiva, pecaram sentindo inveja, e pecaram planejando contra a vida de Daniel. O que eles falaram? Foram até o rei e disseram assim para o rei: Rei, estabelece um novo decreto que ficará determinado no período de 30 dias, não fazer que ninguém fizesse petições, que é oração, que ninguém fizesse oração alguma a qualquer Deus que não fosse o rei da Babilônia, que era o rei Dário, ou ao Deus deles. Então, quem não obedecesse, olha só, não podia fazer orações a qualquer Deus de homem algum. Naquela época existiam vários deuses. As pessoas da Babilônia, nem todos criam no Deus de Daniel, que é o Deus único, como eles falavam na época. Mas eles criam em vários deuses, certo? Tinha Deus da lua, Deus do sol, Deus não sei o quê. Então, mas nessa época, nesse período, durante 30 dias, não podia fazer petição, oração nenhuma, pedindo a Deus nenhum, a não ser ao rei da durante 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova com leões famintos. Pois é, eles deixaram os leões ficar com fome, bastante fome, porque eles estavam planejando, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao Deus dele, o Deus único.
E eles queriam, por raiva e inveja de Daniel, que o rei visse que Daniel era uma pessoa desobediente. Daniel ficou sabendo dessa lei. E o rei assinou o decreto, tá? Daniel ficou sabendo da lei que o rei assinou. E aí? E agora? O que Daniel faria? Será que Daniel, ele pensou, não vou deixar que me vejam orando. Será que Daniel planejou orar escondido para que as pessoas não vissem? Isso era mesmo que dizer, não, eu vou me esconder, porque eu orando escondido, eles não vão me denunciar. Mas, será que Deus fica? Quando a gente está na escola, que sente vontade de falar com Deus, será que é preciso a gente se esconder para falar com Ele? E aí, Maria, será que você ia se esconder? Não, né? Porque quando a gente se esconde, é porque a gente tem vergonha. Quando a gente se esconde de algo, é quando a gente está envergonhado. E nós não devemos ter vergonha do nosso Deus. Não devemos ter vergonha da nossa fé, de falar com Ele, de acreditar nele, de crer que Ele pode nos ouvir. Não devemos ter vergonha disso. Pois é, chegou a hora determinada para a oração. O que fez Daniel? Sim, Deus. O que foi que Daniel fez? Se ajoelhou, como fazia de costume, e orou, falou com Deus. Daniel não tinha nenhuma dúvida a quem ele poderia dirigir a sua oração. A Bíblia diz em Pedro, 1 Pedro, que foi o nosso versículo 3,12, que os olhos do nosso Deus, nosso Senhor, estão sobre nós, sobre os seus justos, sobre os seus filhos. E os ouvidos de Deus estão atentos sempre às nossas orações. Será que nós não vamos parar de orar? Será que nós vamos parar de orar? Não. E assim Daniel pensou, porque ele sabia que Deus iria lhe ouvir. E Daniel confiava e sabia que Deus, que olhava por ele, ia ouvir a sua oração. E Daniel, naquele momento, orou por essa lei, por esse decreto que o rei assinou. E ele não se preocupou, porque ele acreditava, ele tinha fé que Deus ia o livrar, mesmo que o mal acontecesse. Deus quer que você, que já tem Jesus dentro do coração, faça como Daniel. Converse com Deus em oração todos os dias, ao acordar, ao se deitar, no almoço, em situações difíceis, no momento de doença, nesse momento que estamos numa pandemia, que tem pessoas no mundo inteiro que estão passando por dificuldades, que estão ficando doentes. Crianças que estão nos hospitais, hospitalizadas, sem poder respirar. Deus quer que você seja a voz delas, que vocês entreguem essas vidas através da oração de vocês. E Deus, como Daniel era, temente e cria que Deus poderia livrá-lo de qualquer situação, creia você também que Deus o livrará de qualquer situação. Dessa situação mais difícil, pense numa situação muito difícil que você possa estar passando. Lembre-se sempre que seu Deus, o nosso Deus, pode todas as coisas, que os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos sobre nossas vidas. E ele está sempre a nos ouvir, a olhar por nós, a nos proteger, a nos amar, porque Ele nos ama. E é por isso que Ele sempre nos olha, sempre nos ouve e nos protege com sua potente mão. Daniel acreditava fielmente nisso. E certo dia, os invejosos viram Daniel fazendo isso, orando ao Deus único, ao Deus dele. E o que foi que eles fizeram? Foram correndo contra o rei. Pois é, e disseram: ó rei, Daniel não tem dado ouvidos à sua lei. Antes, através 3 vezes ao dia,
faz a sua oração ao seu Deus. O rei gostava muito, mas o rei gostava muito de Daniel. Mas ele, mesmo gostando muito de Daniel, ele tinha que cumprir a lei, cumprir o seu decreto. Mesmo ele gostando muito de Daniel. Todos os príncipes invejosos que tinham raiva fizeram o rei cumprir o seu decreto e a sua lei. Então o rei mandou trazer a Daniel e o encorajou, dizendo: o teu Deus, a quem tu confiamente ora e serves, te livrará? Eu adoro. Eu amo quando as pessoas assim acreditam que são os poderosos. Naquela época, os reis eram assim. Se achava a potência máxima, se achava que todo mundo, que ele era o dono da razão, que ele fazia o que queria, porque foi instituído rei. Mas nós sabemos que existe um que é rei sobre todos os reis, que é o rei que tem o poder de decisão de tudo, que é o rei todo-poderoso, todo onipotente, onipresente, que pode todas as coisas. Nós sabemos disso. Você que já tem Jesus tem que sempre ter essa certeza que o nosso Deus, o seu Deus, pode todas as coisas. Inclusive, Daniel acreditava nisso. E Daniel foi lançado na cova dos leões. E detalhe, não ficou aberto não a cova, viu? Ficou fechada com uma pedra, para que Daniel não pudesse se livrar, nem escapar, nem tentar fugir. Não havia jeito de sair. E agora, o que teria acontecido com Daniel? O que é que tu acha, Mariana? Será que Daniel virou comida de leão? E aí, mamãe? Os leões estavam famintos. Eles estavam com muita fome. Fazia dias, ó, que não se dava comida a eles. Então, eles estavam, ó, famintos. E Daniel foi colocado, ainda colocaram uma pedra nessa cova para que ele não pudesse escapar. Mas, naquela noite, quando ele foi jogado, o rei, que gostava muito dele, não conseguiu dormir. E passou a noite inteira virando para um lado, virando para o outro, virando para um lado, virando para o outro, preocupado, porque ele disse: pronto, o meu amigo, a quem eu tanto gosto, vai morrer, porque aqueles leões estão famintos. O rei não sabia o poder do Deus de Daniel, que é o nosso Deus. Crianças, creia que não importa a situação que vocês passem, crianças e adolescentes, não importa, não tem situação na vida de vocês que nosso Deus não possa resolver. Ele pode todas as coisas. Nosso Deus é o Deus do impossível. Creiam nisso fielmente. Ele pode todas as coisas. E nós devemos crer de uma forma, mesmo sem ver. Essa pandemia está aumentando a cada dia o número de pessoas mortas, de pessoas doentes. Mas você pode fazer a diferença. Se levantar com um clamor junto com a sua família e crer que o nosso Deus, com uma só palavra, só com o levantar das mãos dele, ele pode fazer cessar toda essa pandemia, toda essa tempestade, como foi no tempo da pesca, onde os discípulos estavam no barco e Jesus estava ali dormindo e de repente uma tempestade enorme. Eu vejo a pandemia como essa tempestade enorme. E o barco para lá, para cá, balançando, balançando. E todo mundo pensando que ia morrer. Porque você pode estar com esse medo.
A sua família pode estar com esse medo de morrer. Mas lembre-se que Deus está no seu barco. Lembre-se que Deus está com você neste momento, no momento da sua angústia, no momento que você está mais triste, Deus está aí do seu lado. Oh, glória a Deus. E Ele jamais vai abandonar o seu barco. Jamais vai abandonar você, que é serva, que fez uma escolha por Ele, que disse sim para Jesus. Creia que Deus, que o nosso Deus, que o seu filho, como foi naquela tempestade, que ele só levantou a mão e disse ao vento para se aquietar e ao mar para se acalmar, creia, tão somente creia que Deus pode todas as coisas. Assim, se nós falarmos com Ele e pedirmos em oração, tudo isso vai passar. E é nessa certeza, a mesma certeza que Daniel teve. E o rei não conseguiu dormir, ficou para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, angustiado, porque quando nós estamos angustiados, nós não conseguimos dormir direito. É assim mesmo. E o rei, logo nem o sol tinha nascido, foi lá na cova onde Daniel estava, e gritou: Ó Daniel, será que o teu rei te salvou da fome dos leões? E Daniel, para a glória do nosso Deus, disse assim: Sim, eu estou aqui. Deus enviou um anjo e fez os leões famintos adormecerem. E não aconteceu nada comigo. Estou aqui, rei, para a glória do meu Deus, a quem eu sirvo. Olha só que felicidade! Olha que maravilha, Mariane. Tá vendo? Deus livrou Daniel dos famintos leões. E ele pode fazer isso hoje. Ele pode fazer do mesmo jeito que Daniel, que o rei, que Deus era com Daniel, na vida de Daniel, Deus é na nossa vida hoje. Então, o rei ficou muito feliz, porque o Deus de Daniel tinha livrado ele. Nem mesmo o rei acreditava. Mas quando ele viu que o Deus de Daniel conseguiu livrar Daniel da cova de leões famintos, o que foi que ele fez? Fez um decreto novo! Olha que maravilha! Ele fez um decreto novo e ele disse que a partir daquele dia todo mundo tinha que orar para o Deus de Daniel, que o Deus de Daniel era poderoso e podia todas as coisas. E o rei mandou que os acusadores de Daniel, aqueles que foram lá, fofocar, fazer intriga de Daniel, foram jogados na cova dos leões. E por eles não saberem e não terem e não acreditarem no Deus de Daniel, os leões famintos comeram ele. Pois é, mamãe, eles morreram porque eles não eram servos de Deus. Mas, Tielaine, será que se eu não for servo, eu vou morrer? A Bíblia fala que temos que confessar a Deus diante dos homens. Você já fez essa decisão, você tem que falar para as pessoas que Deus é maravilhoso, que Deus a ama e que Deus pode todas as coisas. Para que essas pessoas, para que os seus amigos, os seus colegas da escola, seus amigos da família, que ainda não são crentes, para que eles possam acreditar que o nosso Deus pode todas as coisas, para que eles possam conhecer o nosso Deus, para que eles possam, na volta de Jesus, subir com a nossa, junto conosco, com nós, conosco, que somos a igreja do Senhor. Então, o rei de todos os povos que a partir daquele dia adorassem a Deus. Desta forma, Daniel tornou-se príncipe muito importante da Babilônia, conselheiro do rei.
Agora eu tenho um desafio. Você, que já sabe que Deus ouve as nossas orações, você tem um desafio a cumprir. Qual, tia Lai? Qual será o desafio, mamá? Fala de oração. Então, o desafio é: você está sendo desafiado por mim. Você também, viu, Mariana? Que ela é aluna, viu? A pelo menos 3 vezes durante o dia orar a Deus, conversar com Deus através da oração. Porque é isso que o nosso Deus quer, que nós um tempo, fora de tempo, quando estivermos felizes, agradecemos a Ele, oramos conversando com Ele, quando estivermos em dificuldade, quando estivermos doentes, pedimos cura, mas em todos os momentos da nossa vida, o importante é conversar com Deus através da oração, porque Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Pai amoroso. A Bíblia fala que se a nossa mãe se esquecer de nós, mesmo assim Ele não esquecerá de nós. Nosso Deus nos ama muito. Por isso, vocês estão sendo desafiados a conversar com Ele pelo menos 3 vezes ao dia. Pode ser na hora do café, para agradecer o café. Se vocês agradecerem pelo café da manhã, pelo almoço e pela janta, vocês já falaram com Deus 3 vezes. Tá vendo como é fácil? É um desafio fácil. É fácil, Mariana? É fácil, né? É muito fácil. Então, desafio lançado. 3 vezes, pelo menos 3 vezes, vocês vão falar com Deus durante o seu dia, viu? O dia tem 24 horas, certo? Dessas 24 horas, vocês vão tirar um tempinho para Deus, para conversar com Deus. Ah, tia Elaine, mas eu não consigo orar muito. Não tem problema. Deus vai receber a sua oração de 1 minuto, de 5 minutos, de 20 minutos, de meia hora, de 1 hora. Você que sabe como conversar com Ele. E pode ter certeza que quando acabar suas palavras, quando você estiver bem angustiado, que não conseguir nem falar, Deus vai falar por você. O Espírito Santo que mora dentro de você, porque aprendemos na outra aula, vai falar por você. E Ele, Deus, Ele nos entende tanto que não precisamos nem falar, não precisamos pedir. Ele já sabe o que vamos dizer. Porque Ele já sabe o que nós precisamos. Ele é onisciente e Ele já sabe do que você precisa. E agora, como sempre fazemos, vamos louvar, adorar o Rei, certo? Eu escolhi esse hino porque fala isso, que é Deus, no momento da conversa com Deus, é só você e Deus, e mais ninguém. Porque existem coisas que é só você e Deus. E mais ninguém. Amém? Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa Aleluia, noite. Jesus. Que você possa sentir, criança, adolescente. Que você possa sentir Deus pertinho de você neste momento. Feche os olhos, feche os seus olhos. Feche os olhos, Mariane. E sinta Deus pertinho de você, sentado na sua frente para ouvir. Não conte teus maiores sonhos para ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem. Remédio para curar nem forças para te erguer. Não, 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 não. Não saia a mente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre para quem? Mostre só para Deus. Aleluia, Jesus. A lágrima de sofrimento em seu olhar. Existe um lugar. Aleluia! É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando eu falei onde queria chegar, aleluia, Deus.
Que você creia que você em Deus pode todas as coisas. Que você precisa pedir tudo para Deus, porque Ele é nosso paizinho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E suplique os planos deles para mim. São bem maiores que os seus. Agora eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu. Aleluia, que vocês façam isso. Que vocês entrem no seu quarto e orem, conversem com Deus. Que possa ser somente Deus e você e mais ninguém. Não precisamos conversar com nosso amigo, nosso colega. Muitas vezes nós precisamos conversar somente com Deus, porque Ele vai escutar a sua oração. Creia que Ele escuta as nossas orações. Creiam que Ele escuta as suas orações. Por mais que ninguém lhe entenda, por mais que você chore, por ninguém entender você, mas Deus lhe entende. Deus sabe do que precisamos. Deus sabe do que precisamos. É desse eu e mais ninguém. Aleluia, Deus. É você e Deus. E mais ninguém. Não se fala mais nisso. Que você possa se lembrar sempre disso. Que não precisamos. Que mesmo que a gente não tenha amigos, mesmo que você não tenha amigos, não tenha pessoas que possa conversar, mas você tem um Deus, que Ele é seu amigo, seu pai, sua mãe. Ele é o seu Salvador. E Ele vai escutar você. Não importa onde você esteja, em qual parte da sua casa, não importa onde você, em que situação você esteja, Deus vai escutar a sua oração e a sua conversa. O seu coração tem que estar aberto para conversar com Ele. E agora, nós vamos encerrar essa aula fazendo isso, conversando com Deus, crendo que Ele está com seus olhos atentos, que está com seus olhos sobre nós e os seus ouvidos atentos a escutar a minha e a sua oração. Tá bom? Amém? Vamos fechar nossos olhos novamente e conversar com Deus em oração. Sim, Senhor Deus, nosso Pai querido, estamos mais uma vez em Tua presença, Senhor, para Te agradecer por essa aula, mais esta aula. Obrigado, Senhor, por Tua maravilhosa graça em nossas vidas. Obrigado, Deus, por Teu amor para conosco. Obrigado, Deus, por ser nosso amigo. Porque mesmo que ninguém nos entenda, Pai, Tu és o nosso amigo e sempre vais nos entender. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, que é diariamente, Senhor Jesus, dado a nós. Obrigado, Senhor, porque nós não conseguimos Te ver, mas nós conseguimos Te sentir. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, que Tu nos destes para ficar perto de nós. Obrigado, Senhor, por Tua maravilhosa graça em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela vida de cada aluno do discipulado. Obrigado pelas famílias de cada aluno, Pai. Obrigado, Senhor, porque sempre que estamos dispostos, Senhor, a conversar contigo em oração, a Tua palavra nos diz, em 1 Pedro 3,12, que Tu estás com Teus olhos sobre nós e os Teus ouvidos atentos a escutar as nossas orações. Que neste momento, Senhor,
Tu esteja atento às nossas orações, à oração de cada aluno do discipulado, Pai. Que diante de tudo que nosso país, que o mundo está vivendo, Pai, nós cremos no Deus que pode todas as coisas. E nesse momento, Pai, entramos na tua casa, no nosso quarto, para te pedir, Senhor Jesus, por essa situação que estamos passando. Pai, nós cremos no teu poder. Nós não precisamos te ver, Senhor, para crer, mas nós te sentimos. E nós cremos, Pai, que tudo podes fazer. E como fostes na tempestade com os discípulos, Pai, que mandaste o vento se acalmar e o mar bravio cessar. Eu creio, Senhor, que só apenas com a tua mão tu podes mudar toda a situação, Senhor Jesus, que o mundo está vivendo. Eu creio, Senhor Jesus, no teu poder e creio, Senhor Jesus, que com uma ordem tua, tudo isso pode passar. Eu sei, Senhor Jesus, que nós não conseguimos entender os propósitos de nada. Mas eu sei, Senhor, que o teu povo precisa estar junto. Que o teu povo, Senhor, precisa estar unido em oração. Não, Senhor Jesus, da forma com que estamos vivendo, mas o teu povo precisa estar reunido e ir para as ruas, Senhor Jesus, para falar do teu amor, para falar do teu evangelho, Senhor, para mostrar, Senhor, que o teu amor é mais do que tudo de necessário na vida das pessoas que precisam, que necessitam. Que neste momento, Senhor, tu possas acolher as nossas petições e as nossas orações diante de tudo que estamos vivendo. Porque, Senhor, nós cremos no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. Faça a tua vontade em nossas vidas sempre, Senhor. Obrigado por essa aula, Senhor, por mais esta aula. Obrigado, Senhor, pelo nosso levantar. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos dirige e nos ajuda a todo momento. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. E para finalizar, vamos repetir o título da nossa aula, que é Conversar com Deus em oração. Conversar com Deus através da oração. E o versículo se encontra em 1 Pedro 3,12, que diz: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Que vocês não esqueçam, alunos do discipulado, que os olhos do nosso Deus estão sobre nós para escutar todas as nossas petições, todas as nossas orações. E que você possa crer que os ouvidos dele estão para nos ouvir em todos os momentos, inclusive neste momento da pandemia. Amém? A paz do Senhor. Até a nossa próxima aula. Tchau. Dá paz, mamá. A paz.